Os irmãos estão vendo essa imagem aí? Isso aqui foi feito por IA, inteligência artificial, né? Hoje é uma maravilha, né? Você põe mais ou menos o que quer lá e eles fazem, fica legal, né? Vamos de que eu ia montar um negócio bem bonito disso, né? E aqui, irmãos, essa imagem eu confesso para vocês que eu montei só para ter um título, mas eu fiquei uma meia hora olhando para ela, viajando assim, pensando na nossa vida, né, do ser humano, o que Jesus fez por nós, né? E através dessa imagem, irmãos, nós podemos entender que desde o início é tudo sobre Jesus, né? Desde Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus indica Jesus, né? Remete a Jesus. E quem que é esse Jesus, né? O Deus que se fez presente aqui na terra. Lá no início, né? Como diz Gênesis 1, Deus criou o céu e a terra, né? Logo em seguida diz que Deus disse: haja luz, e houve luz, né? E como eu trabalho com visão, né, para fazer as pessoas enxergar melhor, eu sei dizer perfeitamente que sem luz é impossível enxergar, né? Então, se nós podemos ver, é porque houve luz, né? Então, porque Deus disse: haja luz, nós podemos ver, né? E esse mesmo Deus criou a terra, o mar, as plantas, os animais marinhos, os animais terrestres, as plantas, as frutas, e quando ele construía cada coisa, ele dizia: isso era bom, né? Deus viu que isso era bom, né? Ele viu que isso seria necessário para nós, né? Esse Deus também, após criar todas essas coisas, ele criou o ser humano, e ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então aí nós vemos que Jesus estava presente na criação do homem, né? Então eles pegam ali do barro, criam o homem e dão um sopro de vida, né? E aí a partir desse momento nós, seres humanos, começamos a existir. Essa criação do ser humano é porque Deus queria ter uma intimidade conosco, né? E depois logo mais criou Eva, sua esposa, e eles viveram alguns anos ali no jardim, né? Eles não caíram logo de início, viveram alguns anos ali. E toda tarde a palavra do Senhor diz que Deus vinha andar com eles, né? Imagine que bênção você viver no paraíso, né? E toda tarde tem a presença do Senhor ali com eles, né? Porém, um pouco mais à frente, a palavra do Senhor diz que eles foram enganados, né, pela serpente. Então, como nós aprendemos no Instituto, né, eles cometeram o pecado da incredulidade. Eles não creram quando Deus disse: não comais desse fruto, né? Eles não acreditaram que iria morrer. Então, através do engano da serpente, o homem comeu e caiu. E a partir desse momento, o homem foi, vamos dizer assim, convidado a se retirar do paraíso, né? E aí começou a habitar na terra. E eu imagino a tristeza de Adão e Eva quando chegava à tarde esperando a presença do Senhor. E ele estava tão acostumado toda a tarde ele estar ali presente e não tinha aquilo mais, né? Os animais com que eles tinham contato, podia brincar, passar a mão, de repente um leão, né? Já os animais já não estavam tão dóceis assim mais, né? Então as coisas mudaram bastante. Então foi uma mudança muito drástica, né? E mais à frente nós vemos que o ser humano começa a mostrar a sua real natureza. Nós vemos um irmão matando o outro. Nós vemos que Abel foi morto com Caim. Nós vemos a crueldade do ser humano. E por outro lado, o sofrimento de um pai de ver um filho matando o outro, né? E assim nós somos, né, irmão? Nós somos maus, a verdade é essa. Mais à frente, irmãos, nós vemos que a população mundial foi crescendo, né? Cada um foi para um canto. E o pecado foi se multiplicando muito mesmo, que chegou a um ponto que Deus falou: vamos ter que dar uma resetada aqui no ser humano, né? Então Deus achou um homem de fé, um homem que vivia uma vida íntegra, que foi Noé, e falou: Noé, construa uma arca. E quantos anos que Noé demorou para fazer uma arca?
120, mais de 100 anos, né, irmãos? Imagine a fé desse homem, 120 anos, irmãos, construindo uma arca, confiando que aquilo que Cristo disse, né, que iria destruir a humanidade. Mas por quê? Porque Deus é mau? Não, porque o ser humano tinha atingido um nível de maldade tão grande que foi necessário fazer isso. Porém, foi pregado a eles também que viria o dilúvio, mas mesmo assim não creram. Deus mandou o dilúvio, só restou Noé e sua família. E assim começou a população de novo, né? Começaram a se reproduzir e tudo mais. E tiveram ali, muitas vidas foram nascendo. E mais à frente a palavra do Senhor diz que começaram a criar uma torre, né? Uma torre de Babel. Há dois pensamentos. Tem gente que fala que eles construíram essa torre com medo de um novo dilúvio. E tem outros que dizem que eles queriam chegar até o céu para matar Deus. Com raiva do que aconteceu com o dilúvio, né? Com o ser humano. Mas ali Cristo coloca o engano entre eles, né? As línguas. Então todo mundo começa a falar uma língua diferente ali, e aí o negócio ficou bagunçado, né? E atrapalha a gente até hoje, né? Às vezes quer falar com alguém, quer aprender inglês, né? Mas dá um trabalho, né? E assim aconteceu, né, irmãos? E mais à frente na história nós vemos depois também uma região onde o pecado já vinha crescido de tal forma que Deus falou: vou descer fogo naquela cidade, que foi Sodoma e Gomorra. E então Abraão disse: Senhor, mas se tiver 100 lá, poupa eles. Não tinha. E ele fala: 50, também não tinha. E 20, e 10, não tinha 10, queridos. Não tinha 10. Ele falou: mas que tiver um, Senhor, poupa ele. Aí o Senhor, tudo bem, diz: o seu sobrinho Ló, ele será poupado. Então sai Ló com as suas filhas e cai fogo lá sobre Sodoma e Gomorra. Se você não acredita, até hoje tem vestígios de enxofre lá, tá? Depois vocês procuram na internet para ver. E então você vê um povo que o pecado ali estava tão grande que o Senhor precisou destruí-los, né? Mais à frente na história nós vemos que o povo do Senhor, Deus prometeu a Abraão que teria um povo muito numeroso, né? Porém ele já disse: mas esse povo será escravizado por 400 anos, e assim foi. Ficaram escravos no Egito por 400 anos, e após isso Deus preparou Moisés, né, para fazer ali a libertação daquele povo. Então esse povo todo viu os milagres que Deus fez, as 10 pragas, o mar se abrir, passaram por terra seca. Depois, quando os egípcios foram passar, a água ali cobriu e morreram todos. Então eles viram muitos milagres da parte do Senhor. Mas esse mesmo povo, assim que chega na terra escapa da perseguição do Egito, do faraó, eles começam a murmurar: nossa, se fosse para a gente morrer de sede, era melhor ter nos deixado lá. Então Moisés fere a rocha e sai água. E mais para frente eles falam: nós estamos com fome, se fosse para a gente morrer de fome, era melhor ter ficado lá. E aí Deus manda maná do céu, carne para eles comerem até enjoar, porque era um povo rebelde. Moisés fica peregrinando aquele povo 40 anos no deserto por causa da rebeldia daquele povo, e eles não viram a terra prometida. Logo mais Josué fica encarregado também de carregar aquele povo à terra prometida, né? Então Josué, que era um servo muito fiel a Deus e um homem que vinha aprendendo com Moisés, né, durante a liderança de Moisés, e ele começa então a levar aquele povo à terra prometida, e ele consegue, com o Senhor guiando, né? E nós vemos mais à frente, irmãos, que aquele povo pede um rei. Eles não querem mais, eles querem ser igual às outras nações. E Deus fala: vocês querem um rei, então vocês vão ter. Manda o rei Saul, que era um homem íntegro no início, mas depois a soberba começou a tomar conta. E quando chegaram na guerra, via as mulheradas cantando: ó, Saul matou milhares. Ele se enchia, né? Mas depois começaram a cantar: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Ufa, como assim? Tem alguma coisa errada, a glória está indo para ele, não para mim. E aí já começou. E nós vemos na palavra do Senhor que ele começou a ser rebelde. Sacrifício que era para o profeta fazer, ele lá e fez e tudo mais. Então o Espírito Santo do Senhor não estava mais sobre ele, ele perdeu o trono. Então Davi assumiu o trono. E a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas quando a gente ouve isso, parece que ele era bem certinho, né?
mas não foi bem assim. Davi foi um homem pecador também, irmãos. Mas o homem segundo o coração de Deus se arrepende dos seus erros. E assim era Davi. Ele tinha medo de perder o Espírito Santo do Senhor que estava sobre ele. Então ele pecou sim, mas se arrependeu verdadeiramente. Porém Deus o perdoou, mas disse: da sua casa não se fartará a espada. Então aquele homem morreu de velhice, reinando sobre Israel. Porém o irmão matou o irmão, o outro irmão estuprou a própria irmã, e por aí vai, né? Depois veio Salomão, que é um rei que queria ali o templo, né? E ali tem a arca, onde está a presença do Senhor. E na palavra do Senhor diz que não houve homem na terra tão sábio quanto ele. Mas no final de sua vida, ele tinha muitas mulheres e se deixou levar pela idolatria, né? E mais à frente da história nós vimos que o povo do Senhor foi escravizado por causa de idolatria também. E é um povo rebelde até hoje, né, irmãos? E esse povo teve vários reis bons que seguiram a palavra do Senhor e outros muito maus, que não seguiam o caminho do Senhor e desvirtuou seu povo também do caminho correto, né? E Deus ficou depois 400 anos sem falar com eles. Antes disso teve muitos profetas, né? Elias, Eliseu, Ezequiel, Zacarias, Daniel e tantos outros. Mas chegou uma hora que Deus não falou com eles mais por 400 anos. Até que veio João Batista preparar o caminho do Senhor. E o Senhor veio, amém? Glória a Deus, né? O Senhor veio, viveu a vida íntegra de filho para com os pais, uma vida íntegra perante a lei também de Moisés. E a partir dos seus 30 anos ele começa ali sua obra. E a palavra do Senhor diz que cegos viam, surdos ouviam, mudos falavam, os coxos andavam. Quem acabou de morrer ressuscitava, aquele que já estava enterrado há 3 dias ressuscitou. Então nós vemos muitos milagres do Senhor Jesus, né? E esse mesmo Jesus, que nós entendemos que é Deus, ele morreu no meu, no seu e no nosso lugar. Mas glória a Deus que ao 3º dia ele ressuscitou, amém? Amém. Quando eu vi essa imagem, eu pensei em tudo nisso que eu falei para vocês agora. E eu fiquei olhando ali e pensando, Jesus, se eu estivesse dizendo para aquele jovem ali, eu já fui aí, fiz a minha parte. Agora, eu não sei onde fica Israel aqui, tá, irmão? Vamos supor que seja aqui, tá? Eu vivi aqui, e esse povo ouviu falar de mim, mas esse aqui não ouviu ainda. E aquele de lá, talvez daqui não ouviu. E agora eu preciso que vocês vão até lá. Você faça a sua parte agora. Que a minha eu fui, morri por vocês, ressuscitei, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aquele que precisa conhecer esse caminho, precisa aprender de mim, precisa me conhecer. Mas eu não estou aí fisicamente, então eu preciso que você vá. Mas vocês saibam que não estão sozinhos, pois eu estou convosco todos os dias. Então, irmãos, nosso tema, Igreja em Ação, nos remete muito a esse texto aqui de Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Pois, como eu disse antes, Jesus veio e fez a parte dele, irmãos. Nós esperávamos o Messias e ele veio. E agora ele deixou uma ordem para nós, que é ide. E o ide precisa de ação, de você querer ir ou precisar ir. Precisa de uma ação para poder exercer essa ordem do Senhor, né? E podemos ali estar pregando o Evangelho a toda criatura. Por quê? Porque nós entendemos, a partir do momento que cremos no Senhor Jesus, nós entendemos de onde saímos, para onde iríamos e de onde Deus nos tirou. Então, essa mesma graça que nos alcançou, nós queremos passar para o próximo, para que ele também livre dessa condenação eterna, né? Então, irmãos, no tema dessa noite de Igreja em Ação, nós vamos ver aqui 7 pontos que toda igreja em ação deve ter. Os irmãos vê 7 pontos e falam: eita, nós vamos jogar até às 10, né? Eu vou passar bem rapidinho aqui, tá bom? Eu lembro sempre do pastor Silvio lá da nossa igreja, quando ele ia passar a mensagem para alguém visitante, ele falou: irmãos, o horário do culto é igual aqui, né? Então você pode pregar até às 10, mas os irmãos só ficam até às 8. Aí você pode ficar tranquilo que vai dar tempo, irmão. Então vamos ver aqui 7 pontos, bem rapidamente, para que dê tempo.
Primeiro, toda igreja em ação deve conhecer o seu líder. A igreja deve saber e conhecer a sua liderança. Quem que é o líder da igreja? Jesus, certo? Amém. Amém. Jesus. Após Jesus é o cabeça, né? Então, após Jesus, nós temos cargos na igreja que remetem à liderança, né? O primeiro seria, eu vou falando conforme vocês vão falando. Quem acertar, eu passo. Quem é o primeiro? Jesus. Depois de Jesus. Pastor, aí. Vamos aí, então. Pastor. Então, após Jesus, pastor é o responsável pela igreja, né? Então, inclusive, se dá algum problema na igreja, quem responde é quem? Pastor, inclusive judicialmente, né? O pastor é o primeiro líder ali após Jesus, né? Vamos falar, se eu for falar primeiro líder após Jesus, tá, irmãos? Jesus é o primeiro. Próximo, olha, passei sem perguntar, né? Diretoria da igreja. Vocês sabem quem é a diretoria da igreja? Sabe quem são? Eu vou até entrar no grupo da igreja agora para falar o nome de todo mundo, para você não sair daqui falando, olha, eu não sabia. Porque às vezes nós podemos esquecer, né? Vamos lá, vou entrar aqui agora. A diretoria da IBA, pastor Ricardo, o irmão Cristiano, a irmã Cris, eu, o irmão José, o irmão Valdir, que está ali, a irmã Luciana, eu acho que é a que veio hoje, e a irmã Kelly também. Então essa é a diretoria da igreja, tá bom? Toda igreja precisa saber quem que é a sua liderança. O próximo, quem que vocês acham que se enquadra aí? Pode falar. Eu meio de errado. Diáconos, certo. Mas eu coloquei uma palavra aqui diferente que engloba um pouco mais. Os líderes de departamento? Eu coloquei departamentos. Então, tá ok. Vamos dar um ponto pro pastor aí, né? Porque já vai englobar tudo. Porque, por exemplo, eu sou coordenador aqui da escola dominical, o Cris coordena os homens. Quem mais? Tem a Cris, que é a professora do coordena dos infantis, o irmão Valdir, o tesoureiro. Então esses irmãos têm uma certa... Edna, senhora. Edna, as mulheres, isso. Eu não quero esquecer dos irmãos não, tá? Quem eu esqueci que perdeu. Mas só dando um exemplo. E esses irmãos têm uma liderança, né? Então é interessante, por exemplo, domingo passado ia ter um bolinho com a Lolo. A Cris me mandou mensagem hoje, Felipe, amanhã as crianças podem não apresentar o versículo, porque vai ter um bolinho e elas vão ficar lá, porque ela sabe que eu que coordeno a EBD. Eu falei, claro, Cris, pode. Então a gente sabe quem procurar quando você sabe que ele é o líder daquele departamento, né? Então é importante a gente saber, a gente entender. Ainda mais os irmãos que chegaram agora, que é novo convertido, às vezes você acha que tudo é o pastor, e às vezes não é. Se é alguma coisa de EBD, você pode me falar comigo, entendeu? Não precisa ir direto para o pastor. E assim, isso daí foi algo que aconteceu com Moisés. Ele ficava resolvendo o problema de todo mundo. E o seu sogro falou, Moisés, você não vai aguentar, né? Separa os líderes aí e cada um resolve um pouquinho dos problemas, você vai resolver só o essencial, né? E na igreja é assim também. E temos mais um outro ponto aí. O que vocês acham aí que é uma liderança na igreja também? Qual que vocês acham que faltou aí? O diário, o professor, essas coisas, está tudo aí nos departamentos, tá? Os membros aí, você me acertou. Se tivesse um doce, eu estava nos membros. Os membros, porque vocês também são a liderança da igreja, irmãos. Vocês representam a igreja de Cristo também. Amém. Tem coisas que só o pastor decide? Sim, tem umas coisas que não precisa passar para todo mundo. Tem coisas que já tem que reunir a diretoria. Tem coisas que é a igreja que resolve, né? Porque vocês também mandam. Como o pastor fala, eu não sou o dono da igreja, mas vocês também não é. Então, nós sabemos que Cristo é o cabeça da igreja, né? Então, nós precisamos conhecer a nossa liderança, amém? O primeiro ponto já foi. Vamos, então, aí, ó, tá Jesus encabeçando a todos, né? Vamos ao segundo. Toda igreja em ação deve praticar o evangelismo e discipulados ativo, né? Então toda a igreja deve estar constantemente anunciando o evangelho e formando discípulos, porque se não for isso, não está errado, né, irmãos? A gente tem que estar falando o que foi que o versículo diz: ide e prega o evangelho, né? Então toda a igreja tem que estar
tentar fazer discipulado e evangelismo. Como que nós podemos fazer isso? Temos evangelismo de rua, visitas, eventos missionários. O bênção que foi aquele pessoal que fez a peça dos índios aqui, cujo o nome dele? Peniel. Que bênção que foi. E eles vieram aqui, o Wesley falou que eles saíram com 200 folhetos e não deu para nada. Porque era tanta gente que dava para distribuir pela banda toda, e 200 não deu para nada, né, irmãos? E nós vemos que isso é um evento missionário, ó, fazer um evangelismo de rua, crianças ali podiam ouvir do Senhor, cantar músicas, né? Então, é um meio de fazer o evangelismo e o discipulado. Grupos de discipulado e acompanhamento espiritual contínuo também, porque quando um membro aceita Cristo como Senhor, eu já passei por isso, você também. A gente fica meio perdido, às vezes a gente era do mundo, você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer. Precisa ter alguém te orientando, né? E às vezes tem dúvidas que você vai querer tirar aqui na escola dominical, você fica com vergonha. Então, quando você tem um acompanhamento de alguém que te dá um discipulado, você consegue perguntar: olha, mas tal coisa é assim, ó, é assim mesmo, ou é de outra forma, e você pode estar preparando aquela pessoa, né? Para que a base seja bem forte dessa pessoa, né? Próximo ponto, nós precisamos também do envolvimento da igreja com os novos convertidos, né? Foi isso que eu acabei de dizer, para a gente poder ter essa intimidade com a pessoa. Por exemplo, uma pessoa que a família não é convertida. Então vamos supor que o pai bebe, gosta de uma música assim do mundo, os irmãos, a mãe e tudo mais. Ele veio aqui e aceitou a Cristo. Quando nós estamos nesse ambiente é uma maravilha, irmãos. Mas quando saiu dali, a vida é a mesma dele, e aí o mundo começa a querer puxar ele de volta para aquilo, e aí o cara se sente perdido. Então a nossa igreja tem que estar envolvida, perguntando: você está bem? Mas trazer para novos eventos, para que a gente comece a ter uma certa intimidade com essa pessoa e ela possa estar aprendendo mais do Senhor. Amém? Amém. Vamos ao terceiro ponto. Ali que ia ser rápido, hein? Serviço social e amor ao próximo. A igreja deve estar, uma igreja em ação se envolve com as necessidades reais da comunidade. Como que nós podemos fazer isso? Doação de alimentos, roupas. Nós sabemos que a banda não é um bairro classe A. Nós sabemos que tem pessoas que passam apertos. Nós temos doação de alimentos na nossa igreja. Isso, irmão, não é vergonha não, tá? Isso na verdade é para a gente agradecer a Deus por ter irmãos que podem colaborar. Mas hoje nós estamos atendendo os domésticos da fé, né? Os domésticos aqui da IBAB. Mas tem muitos ali afora que precisam também de um alimento, de uma roupa. E ele às vezes aqui, o pastor não conhece, porque ele não mora aqui, mas você sabe que ele precisa. E temos aí, vai ter um bazar, né, irmão? Alguns dias aí, mais pra frente, vai ter um bazar. De repente, você pode estar abençoando a vida de alguém com a roupa que vai estar no bazar. Você conhece a necessidade do seu vizinho. Então nós temos que ter um serviço social também, pensar no próximo. Não é só no dia frio você deitar na sua cama quentinha e falar: Senhor, obrigado, mas e aquele que não dá? Difícil, né? A gente tem que se pôr no lugar do próximo. Amém. Apoio às famílias carentes, viúvas, órfãos, moradores de rua. Ações de cuidado com a saúde mental e emocional também dessas pessoas, né? O Cris, antes de iniciar o culto aqui, ele estava falando sobre o que vem acontecendo no Amanda. Agora imagine como está a cabeça dos pais dessa moça que morreu essa semana, né? Imagina como não está a cabeça dos, não sei se ela tem irmãos, avós, né? Por saber que a pessoa morreu de uma forma tão cruel, né, irmãos? E, enfim, tantas outras coisas que nós vemos, né? Então, às vezes nós não temos contato da pessoa, mas nós podemos orar por eles em nossas casas, né? E se tem contato, pode tentar uma aproximação com aquela pessoa, para que possamos levar o Evangelho do Senhor para essas pessoas, porque nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas, né? Então, assim como o Senhor diz que no Antigo Testamento, para cuidar das viúvas, olha aqui, está aqui, para a gente também poder cuidar dessas pessoas, né? Nós sabemos que antigamente os tempos era uma outra história, mas até hoje em dia, às vezes você tem uma família grande, mas não tem relacionamento com a família. Então acontece alguma coisa com você, às vezes o seu vizinho é mais parceiro seu do que alguém da sua família, né? Então nós possamos ter essa sensibilidade de ver a necessidade do outro. Quando nós paramos e vemos isso, é
tão grandioso porque você está se esvaziando de você não está pensando em você está pensando no próximo. E eu tenho certeza que Deus se agrada muito disso, pois Ele fala que todo aquele pequenino que nós ajuda é como se estivesse ajudando Ele. Então que nós estejamos atentos aí ao serviço social e ao próximo aqui no Amanda, ou no nosso trabalho, onde nós estivermos, nós possamos analisar a situação de quem nos rodeia, né? Próximo ponto: comunhão e unidade. A comunhão é fortalecida quando há as células ou pequenos grupos, né? É muito interessante que quando há pequenos grupos, às vezes você se abre mais com as pessoas, né? Você toda semana está ali fazendo culto naquele irmão, e às vezes você não quer abrir o problema ser para a igreja, mas lá no culto você se abre, você fala. E isso é muito importante, porque você cria comunhão com o irmão e ele passa a ter confiança em você. Porém, você tem que estar preparado também para ouvir, porque às vezes você ouve o problema de alguém, ao invés de você ajudar, você vai focar com o outro problema que a pessoa está falando, com o intuito de falar: nossa, olha, fulano cometeu um pecado assim, assado. Essa não é a intenção, irmãos. É você estar tão bem preparado espiritualmente para você ouvir e ajudar aquele irmão, você estender a mão para ajudar o problema que ele está passando, né? E isso com pequenos grupos é possível. Nossa igreja não é muito grande, mas você pensa em uma igreja que tem 500 membros, é difícil de você querer falar com o líder, é complicado. Então nesses pequenos grupos é que você consegue ter uma certa intimidade para poder estar falando certas coisas, né? A comunhão e unidade também pode ser feita através de eventos, retiros e confraternizações. Então não foi uma bênção o retiro que a gente teve lá no acampamento? Quem foi? Foi muito legal, não foi? Foi muito bom. Pena que eu não pude ficar os 2 dias, nem tive que trabalhar o sábado, mas no domingo que eu fui foi uma bênção. Muito bom. E ali é onde você tem um tempo para conversar, que às vezes aqui o domingo é tão corrido, que termina a EBD, vai correndo para casa para almoçar, né? Aí termina o culto à noite e vai embora logo, porque segunda tem que trabalhar. E é nesses momentos aqui que a gente pode ter comunhão com os irmãos, e dar risada, encontra uma piada daqui, e aí você vai se conhecendo melhor. Isso para pessoas que é nova convertida é fundamental. Fundamental a gente trazer essas pessoas para esses momentos, né? E ter na igreja a cultura de acolhimento, de perdão e de amor entre os membros também. Tá? Isso aqui é muito importante para a comunhão, porque, irmãos, o apóstolo Paulo dizia que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer isso eu acabo cometendo. Então, muitas vezes a gente erra tentando acertar. Às vezes a gente fala porque quer falar mesmo, mas muitas das vezes a gente erra tentando acertar. Então, nós temos que ter maturidade para entender que se tal irmão entendeu, assim como Davi que pecou e buscou arrependimento, a gente possa perdoar também. Isso é fundamental para que a igreja tenha comunhão, porque quando você não tem comunhão, eu posso ter uma ideia aqui sensacional. Se os irmãos não estiverem comigo, não adianta. Eu posso estar falando uma coisa sensacional aqui, você fala: ih, olha lá as ideias dele ali. O Felipe já vem com essas histórias erradas aí. E isso por quê? Porque você às vezes tem raiva de mim, ou não gostou de alguma coisa e tudo mais, e que essas coisas não possam nos atrapalhar, porque não está atrapalhando o Felipe, está atrapalhando a obra do Senhor, está atrapalhando o ID, levar o evangelho a toda criatura. Então que nós possamos perdoar uns aos outros. Número 5, temos que ter também, irmãos, formação e crescimento espiritual. Toda a igreja precisa investir no crescimento dos seus membros, porque você fala do evangelho para a pessoa, como eu disse antes, a pessoa se converte, se não tem acompanhamento, cai no esquecimento. Essa frase eu criei agora. Se não tem acompanhamento, cai no esquecimento, e o mundo está aqui, no seu ouvido todos os dias, a sua vida antiga, e às vezes você não vem mais para a igreja. Então, toda a igreja tem que estar investindo no crescimento de membros. Como podemos fazer isso? O ensino bíblico constante, na escola bíblica, cursos e estudos, né? Então, o pastor acabou de falar que de manhã ele desafiou os irmãos a se inscrever no instituto. É obrigado a fazer todas as matérias? Não, irmãos, pode fazer uma. Quem que vai fazer? Não precisa levantar. Mas você, no seu coração, você já vai analisando, porque quando você estuda, você está se preparando para nenhum momento alguém que vier te procurar
para falar, para precisar da palavra do Senhor, você está apto a falar. E isso na escola bíblica é uma bênção, porque aqui nós damos espaço, não fica só o professor falando, os irmãos podem falar, podem perguntar, porque aqui a gente vai ajudando uns aos outros, né? Então toda igreja tem que estar com o ensino em dia. Temos que ter também treinamentos para a liderança e os ministérios, porque não adianta pegar alguém e falar, aquele não fala legal, vou pôr ele ali para fazer abertura ou para dar aula ali na frente e tal. Mas quando surge a oportunidade de se inscrever no instituto, não quer, sendo que pode fazer. Então, eu ouvi a frase do pastor Joel, que é aula no instituto. Esses dias eu tenho ele no Instagram, ele falou o seguinte: estou sentando para aprender para poder ensinar. Porque ele estava fazendo outro curso. E você vê que o homem é bom, né? Aí ele faz umas mensagens muito boas. Mas ele disse isso, estava fazendo um curso para poder ensinar. Então, aqueles que estão à frente têm que ter esse desejo também de querer aprender para poder transmitir para os irmãos. E errar acontece. Inclusive, teve um domingo que o irmão Wesley me corrigiu de algo que eu tinha falado aqui, que João Batista, quando mandou aqueles discípulos aí a perguntar para Jesus se ele era mesmo o Messias, o irmão perguntou: irmão, por que o João Batista não foi? Ele já estava preso? Eu falei: não, acho que não. Aí, beleza. Depois o irmão foi lá e falou: não, estava preso sim. Eu falei: irmão, obrigado. Eu não tinha informação, mas ele me mostrou. Isso é uma igreja madura. Tanto o irmão que vai procurar para saber a informação, quanto quem ouve. Para falar: irmão, obrigado. À toa que no domingo seguinte eu falei: Cris, antes de você começar a aula, deixa eu falar para o pessoal aqui, irmãos, eu me equivoquei. E assim nós vamos um ajudando o outro, irmão, porque quem está aqui à frente erra também. Às vezes tem alguma informação que passou batido, mas vocês que estão no banco não precisa achar que tudo que a gente está falando é verdade. Deve ser, né? Deve ser, mas você deve folhear a palavra do Senhor para conferir, porque assim ninguém vai te enganar. Pode chegar uma pessoa aqui, vocês sabem que existem pessoas de outra denominação ou de outra religião, banda e tudo mais, que eles conhecem muito bem a Bíblia. E se falar para pregar aqui, ele prega. Então você tem que conferir o que a pessoa está falando, se bate, se está de acordo com a palavra do Senhor. Né? Então, você tem treinamentos para líderes e para a igreja, não vai chegar ninguém aqui e enganar os irmãos. Está todo mundo preparado para ouvir e falar: opa, esse irmão aqui não está falando coisa certa não, mas você viu que algo não está de acordo, repreenda com amor, tá? Pode chamar o irmão na hora da aula ou após a aula, assim como o irmão Wesley fez: ó, irmão, eu acho que essa já sabe. E aí a gente corrige e a vida que segue, amém? Nós temos também que ter incentivo à oração, jejum e leitura da palavra. Então, a igreja que não lê a palavra do Senhor, ela não tem um crescimento espiritual. Ela às vezes pode estar cheia de membros, pode estar chegando gente, 10 pessoas em todo domingo, mas você vai perguntar para uma coisa, não sei, às vezes vem porque se tornou um ritual todo domingo estar na igreja. Mas que essas pessoas têm que ser preparadas espiritualmente, porque nós precisamos de membros para a obra do Senhor. Quantas coisas aqui o pastor teve ideia de fazer, mas ele falou: mas agora não é o momento, porque não tem mão de obra. A gente precisa de pessoas. Agora, como falou do irmão Otaviano, se tivesse um irmão para intercalar ali, seria bom, né, irmão? Para tocar no piano, ter um Sérgio ali que toca no violão. Inclusive, eu estava falando para a Gisele, tem gente que tem o dom mesmo, né? A Cris ia fazer um especial, não combinou nada com o Sérgio, na hora o Sérgio já pegou e gatilhou e vai embora, né? Você vê que o Sérgio manja de todas as músicas mesmo, né? E tendo pessoas, novos membros, a gente consegue descansar os outros também. Não é ser folgado, é intercalar um com o outro. E quando você precisar de um maior número de pessoas, igual domingo, no mês que vem, teremos aqui o Projeto Globo, entrega de medalhas e tudo mais. Se você pode ajudar, se coloca à disposição, não precisa chegar alguém te chamar, não, irmãos. Quando você vê um anúncio aqui, você já sentiu no seu coração: devo ajudar, é porque Deus está te chamando. Não fica esperando alguém chamar você, tá? Então os avisos estão aí para você ter uma noção das coisas que estão acontecendo na igreja, para você se pôr à disposição da igreja também. Sexto ponto: toda igreja deve estar com o pensamento alinhado. Então, deve ser uma igreja comprometida com o reino do Senhor. Se o pensamento não estiver alinhado, meu irmão, o ID fica meio complicado, né? Então a gente
que entende o compromisso com o reino, entende o propósito do ID do Senhor, porque nós estamos alinhados, nós entendemos, como eu disse no início, de onde nós iríamos, para onde Deus nos levou, vai nos levar, e nós precisamos levar essas pessoas para esse lugar. Mas não adianta querer fazer algo e vocês estar com um pensamento diferente. Então a gente tem que estar com o pensamento alinhado. E o alinhado é levar as pessoas aos pés do Senhor. E nós, estando comprometidos com o reino, estando com o pensamento alinhado, nós criamos estratégias também, para pregar o Evangelho a toda criatura. Porque as coisas não é assim, eu senti que deve fazer assim, vou começar amanhã. Não é assim não, irmãos. Não é assim, porque quando você faz isso, às vezes o caixa não aguenta da igreja, às vezes não está preparado naquele momento para aquela demanda. Ou você vai fazer, você está contando com 20 pessoas, veio 5, e aí, como é que faz? Deve ter uma estratégia. A gente também não deve ser medroso ou preguiçoso de deixar as coisas prorrogando, não, tá? A estratégia você vai montando e cria um prazo para aquilo ser feito, porque algo bem feito tem estratégia, porque você já pensa nos pontos que você vai fazer e nos pontos que pode dar errado também, porque você pensa, olha, se isso aqui não der, a gente já vai fazer essa outra coisa aqui. Então tem que ter um plano bem elaborado para que as coisas possam ser feitas, né? E quando você tem um plano, você cria uma estratégia e você espera um resultado, né? Lá no texto que nós lemos, em Marcos 15, Marcos 16, 15, aliás, diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, certo? O 16 complementa, dizendo que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, quando nós nos propusemos assim, a fazer algo para Deus, nós criamos a estratégia, entendemos o propósito daquilo, o resultado, irmão, nós teremos dois resultados: aqueles que serão salvos e aqueles que vão permanecer condenados porque já estão. Então, não adianta também fazer um projeto. Por exemplo, eu lembro que quando Wesley começou o projeto Gol, tinha 100 crianças, né? Eu não lembro quantos estão vindo para a igreja, mas vamos supor que nenhum aceite a Cristo como Salvador e nenhum continue na igreja. Aí você vai parar o projeto por conta disso? Porque Deus falou: ide ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, e não falou o resultado. Não falou, 10 vai aceitar Cristo, 10 vai ficar com vocês. Nós vimos que na palavra do Senhor diz que quando Pedro pregou, 3.000 almas que aceitou a Cristo de uma vez, e às vezes a gente fica com isso na cabeça: nós vamos fazer um projeto com as crianças, 150 vai estar aqui, e às vezes não vem um. E aí? A gente está errado? Não, irmãos, Deus mandou ir, vai e faça. O resultado é o Senhor que vai dar. Então nós temos que estar com esse pensamento alinhado, porque o resultado não pode ser a primeira coisa que define um projeto. Se está dentro da vontade do Senhor, continue, porque às vezes na primeira não dá, na segunda não, mas na terceira vem 20 jovens aqui. E hoje nós estamos trabalhando mais com os homens, daqui a pouco a gente pode estar fazendo com as meninas, quem sabe o resultado é maior, não é mesmo? Então nós possamos estar com o pensamento alinhado no projeto ID, o resultado deixe na mão do Senhor. Sétimo ponto e último: uma igreja em ação escuta o Espírito Santo do Senhor, tá? Devemos ter intimidade com Cristo e estar sensíveis para ouvi-lo, porque quando você começa algo, às vezes, meu irmão, foi coisa da sua cabeça. Você orou a Deus antes para aquilo ser feito? Às vezes você teve um plano, mas é sensacional na sua cabeça. Você orou ao Senhor antes para pedir orientação do Senhor se aquilo deve ser feito ou não? Por que disso? Quando nós estamos com intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo, nós sabemos a hora de continuar e a hora de parar. Nós sabemos também que às vezes é necessário mudar o plano. Tá? Não é porque a gente começou algo que tem que bater naquela tecla, ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Às vezes é hora de parar, irmão, começar outro. Ou aquele mesmo, só que mudar a forma. Às vezes a ideia está certa, mas a forma está errada, né? Então,
quando nós entendemos isso e escutamos o Espírito Santo, nós conseguimos, isso aqui é uma coisa muito sensacional para a vida do cristão e deve todos exercer, que é poder dar um bom testemunho. Amém. Um outro domingo eu estava compartilhando, acho que foi com o Cris. Toda segunda-feira eu trabalho lá na Rui Rodrigues, o pastor trabalhava lá, né? Trabalho lá. E meu irmão, nós que é de São Paulo, Wesley sabe, a gente corre de trânsito, né? Onde você vê que já tem trânsito aqui, a gente já quer ir para o outro lado, porque São Paulo acaba com a gente, né? E eu só sabia voltar por lá por 2 caminhos. Um que tinha que pegar ali de da Cunha, que é um trânsito, Deus sai 5 horas, né? E outro que eu tenho que passar por uma estrada de terra, que é um bairro que nos depuramos aqui da Nova, uma coisa assim, para cair da João. Mas acaba com o carro. Suja, pneu e tudo mais. E um dia eu peguei o Uber e ele foi cortando por um caminho que eu não conhecia. E depois eu falei, legal esse caminho aqui, só que eu não decorei ele direito. Depois eu peguei meu carro e falei, vou até certo ponto, porque o GPS nunca mandava por lá. E aí, quando chegar ali, ele vai atualizar, né? E vai, tudo bem. Aí eu fui uma vez, beleza, segui o GPS e tudo mais, você pega a bandeirante, você vai ter trânsito nenhum, chega em casa. Só que esse caminho era muito bom, mas ele passa por um bairro de Campinas que chama Itatinga. Quem conhece, você conhece, né? Não preciso nem explicar o que é. E aí eu fui um dia, outro, e passo por umas 2 ruas desse bairro e você vê coisas. Num outro dia, tem pessoas que param para falar com as moças ali, e eu não tinha o que fazer, fiquei parado. E aí, mulher vê o carro parado, bem em cima, né? Naquele momento, irmãos, me deu um nojo tão grande de mim, por estar naquele lugar. E eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu não sei se eu ouvi ou se é algo mental, mas eu creio que é o Espírito Santo do Senhor dizendo, Felipe, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Porque tem outras rotas, mas eu gostei daquela porque não pega trânsito, mas passa por um lugar que não agrada ao Senhor. E aí, na hora que liberou o trânsito, eu fui embora e eu falei, meu Deus, eu não vou passar mais por aqui. Foi muito clara essa voz dizendo comigo, o que você está fazendo aqui? Porque se alguém me vê, eu só estava passando na rua. Alguém vê o meu carrinho vermelhinho ali, ó, o chapolinho ali, ó. Se alguém me vê, qual que é o testemunho? Eu vi o carro do Felipe lá na Avenida de Itatinga, olha só. Até explicar a história, e aí eu chego em casa, a mulher tá com chinelo. O que o outro está fazendo lá também? Aí já começa a discussão. E o que você estava fazendo lá que você me viu, né? Verdade, né, pastor? Eu tinha pensado nessa idade, né? Mas o que eu quero dizer, irmãos, que foi muito nítido isso, essa voz comigo. E ontem, quando o pastor estava falando sobre Abraão, nós vimos que Deus não falava todo o tempo. Falava em 10 em 10 anos para Abraão. E quando Deus falava, Abraão ouvia e seguia. Então, quando eu ouvi isso, eu falei, eu não vou vir mais. Eu vou pela estrada de terra mesmo. Na outra segunda, eu fui pela estrada de terra. E o carro no buraco e tal. Beleza, cheguei em casa, o carro todo sujo. Tudo bem. Na terça, eu fui sair, o pneu furado. Aí eu falei, foi a estrada de terra. Foi a estrada de terra. Só que, irmãos, por que nós devemos estar em intimidade com Cristo e entender o Espírito Santo quando eles nos alertam as coisas? Porque Satanás, ele sabe onde nos aperta o carro. Eu odeio ter que gastar com algo que eu não estava esperando. Aí furou o pneu, eu levei lá no borracheiro e falou, só que seu pneu é remold, eu nem sabia. E do jeito que furou aqui, não tem o que fazer. Eu falei, não, vou ter que comprar um pneu. Aí ele falou, só que de lá também tá ruim. Eu falei, oh meu Deus, agora é 2. Tá bom. Falei, então vamos trocar. Aí ele falou, e quando você vai no mecânico, ele gosta de falar uns negócios pra você fazer, né? Falou, meu amigo, aqui os de trás, ele também não tá legal não. Aí eu falei, deixa eu ver, porque eu falei, não é possível, né? E realmente, estavam uns arames que já apareceram por dentro. Eu falei, meu amigo, vamos fazer o seguinte, troca os quadros. Pode trocar os quadros. E naquele momento, irmãos, eu entendi que aquela situação do pneu ter furado é Satanás dizendo, vou furar seu pneu para você voltar para aquele caminho lá que não fura. Você vai voltar para aquele caminho lá que não vai furar seu pneu. E nesse momento que eu estava lá na mecânica, eu falei,
Agora você não vai trocar só os pneus não, pode trocar o disco, as pastilhas, vai trocar óleo, filtro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, agora o dia que eu não queria gastar, agora vai gastar. E o Senhor vai me abençoar com o trabalho, eu vou pagar. Amém. Mas eu não vou voltar para a estrada de Deus. Glória a Deus. Amém. Que envergonha o nome do Senhor. E todo dia, toda segunda-feira, eu volto para a estrada de terra, eu chego com o carro sujo e eu falo, bem, tá sujo o carro, mas minha vida tá suja. Então, irmãos, nós possamos escutar o Espírito Santo, isso é uma coisa simples. É uma coisa simples, sabe? É uma coisa simples, mas esteja atento ao ouvir o Espírito Santo do Senhor, porque é necessário mudar o plano. Aquele plano parecia ser bom para mim, ao meu ver, mas aos planos do Senhor não era. Então, toda segunda-feira, estamos passando pela estrada de buraco, com a alegria de poder estar passando ali e não estar desonrando o nome do Senhor. Amém? Então, nós vimos aqui, irmãos, que os 7 pontos foi rápido, hein? Falei que ia ser rápido, não foi. Nós devemos, então, conhecer o seu líder, que nosso líder é Jesus, amém? Fora Jesus, nós sabemos agora o que é a liderança da igreja. Devemos fazer evangelismo, discipulados, serviços social e amor ao próximo. Devemos nos pôr no lugar do próximo. Devemos ter comunhão e unidade entre os irmãos. Ter formação e crescimento espiritual dentro da igreja, para que todos os membros estejam preparados a falar do Senhor. Deve estar com o pensamento alinhado, para que quando surgir uma ideia, meus irmãos, todos estejam com os braços dados e vão embora para fazer. Esteja disposto a trabalhar para o Senhor. E o 7, escute o Espírito Santo do Senhor. Quando for fazer algo, ore antes. Quando tiver naquele objetivo, ore também. E quando terminar, ore também e agradeça ao Senhor. Porque é no processo que a gente aprende as coisas, né, irmãos? E nós, seres humanos, já estamos finalizando, irmãos, nós temos mania de achar que sempre a grama do outro é mais verde, né? Quando nós falamos de igreja em ação, em projetos, a gente fala, nossa, mas a igreja faz um negócio sensacional, e eles fazem isso, e faz aquilo, e tudo mais, mas às vezes você esquece de olhar para a igreja que você está. Então agora nós vamos ver, a IBAB em ação. Olha como ficou legal essa imagem, viu? Foi a inteligência artificial que fez isso também. Falou, coloquei a foto lá, falei, faça a imagem dessa igreja, sorrindo e trabalhando, hein? É isso aí. Então nós vamos ver que a nossa igreja já está em ação também. Vamos ver alguns pontos, ó. Eu não peguei tudo, porque teve fotos que eu não tive acesso, tentei baixar e não deu certo, tá? Mas temos aqui, ó, a derrubada dos muros, né? As grades sendo colocadas, a Luísa transportando aqui, ó. Agora que eu vi aqui o Valdir passando a faca na árvore lá atrás também. Olha que bênção, eles vão trabalhando, tá vendo? O irmão João na marreta também, descendo a marreta. Ele e o Otaviano, a dupla aí, né, irmão? Para derrubar as coisas, uma bênção. Então, nós vemos que a igreja está em ação, tá vendo? Aqui o almoço, as irmãs em ação também, fazendo almoço para os irmãos que estavam trabalhando. Ó, eu não sei quem fez suco de goiaba, mas estava bom. Eu não lembro quem trouxe, ou suquinho bom, sol quente com suquinho de goiaba gelado, né, Cris? Uma bênção, irmãos. Nós temos aqui também o ponto de nós estarmos atentos à necessidade da nossa comunidade, que foi formatura. Olha como estava cheio. Eu coloquei até uma foto maior aqui. Não tinha espaço, havia gente lá em cima, lá atrás, tudo quanto é canto aqui. Tinha gente ali na porta também. Então, você vê que onde dava para caber gente, tinha. Isso pode ser uma inspiração para que isso seja de pessoas vindo no culto, não só com uma formatura, né? Mas fica um exemplo aqui que a nossa igreja atendeu a sociedade, né? Atendeu uma necessidade da sociedade. E essas pessoas um dia vai lembrar da nossa igreja também, né? Temos aqui, ó, o acampamento que a gente fez. Esse aqui foi o último almoço, mas foi o almoço que nós fizemos, cada irmão trouxe um prato, pudemos sentar, ter comunhão, né? Comunhão com os irmãos, poder conversar, comer uma comida boa. Graças a Deus os irmãos da igreja cozinham bem, né? É uma bênção. Tivemos aqui também o teatro
Peniel, né? Que foi uma grande bênção também, teve visitantes que veio, a gente fez anúncio patrocinado, folhetos, veio pessoas, e é muito bom você conhecer pessoas, né? Eu nunca iria conhecer esses irmãos se eles não viessem aqui. Então, nesses eventos, a gente pode ter relação com outras pessoas. Ó, a bênção do lar também, que foi lá na casa do irmão Benildo. Então, nós vemos que nossa igreja, irmãos, está em ação também. Temos aqui, ó, os irmãos que foram batizados no último batismo. Temos aqui as nossas crianças, que elas não estão brincando, elas estão sendo discipuladas também. Né? Os professores, eles não estão brincando com as crianças, eles estão discipulando, porque nós precisamos levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Então não é só os de fora, é nossos filhos também, nossas crianças também. Né? E esses irmãos aqui, converteram ao Senhor, aprenderam sobre o batismo, se batizaram e devem estar dispostos à obra do Senhor também. Não só estar presentes no culto, mas quando tiver as coisas, falou, opa, estou junto, eu não sei como fazer não, mas me ensina aí que eu estou junto com vocês e vamos junto. Isso daqui é fazer discípulos. Amém? Amém. E eu deixei por último aqui a foto, foi no aniversário da igreja, olha como estava cheio. E isso daqui eu tentei me achar e não achei. Eu fiquei procurando, eu falei, é só achar uma careca primeiro, não sei onde é que eu estava. Eu vi que o pastor Xande lá, eu falei, uma careca, não quero o pastor Xande. Mas olha só como é que está. Isso deve ser inspiração para nós também, para que a nossa igreja esteja com esses bancos aí tudo cheio de pessoas. Mas para que isso aconteça, a gente tem que estar como uma igreja em ação. Amém?